E hoje eu quero compartilhar, começar falando sobre pessoas. Eu citei para vocês ontem que são três bases importantes que você vai aprimorando ela conforme a sua empresa, o seu negócio, a sua equipe, aquele projeto onde você está envolvido, ele começa a crescer, ele começa a criar corpo e aí começa a aumentar a complexidade ali de gestão, tá certo? E o primeiro ponto hoje que eu quero discutir com vocês, acredito que para vocês, que é sobre pessoas. Mas quando a gente fala de pessoas, ou aliás, antes de falar de pessoas, tem uma coisa importante que eu quero trazer aqui nesse bate-bola com vocês aí, nesses minutos que a gente tem para conversar. Falando sobre pessoas, quando a gente começa a falar de pessoas, o que vem primeiro na nossa mente ele vai trazer, vamos falar dos funcionários, vamos falar da equipe, vamos falar das pessoas com quem eu lidero, vamos falar dos meus pares, quem sabe. Olha que interessante. Eu estava tomando café uma vez com um gestor, ainda quando eu estava no início da minha carreira ali, e estava sentado num café, como esse aqui que eu vou pegar aqui para tomar com vocês. A gente estava sentado num café e ele olhou para mim e falou assim: Lindomar, os seus resultados, né? Começou a passar ali algumas informações, era um café de negócios ou café de cobrança, alguma coisa do tipo. Mas ele trouxe alguma coisa muito importante, uma pergunta que ele me fez. O gestor ele me fez uma pergunta que me fez pensar sobre algumas coisas. E eu adotei, coloquei isso na minha mente, trouxe isso para minha vida, né? Sempre me faço essa pergunta. Ele disse assim: Lindomar, seus resultados aqui e tal, aqui tá legal e tal. Depois do desdobramento da conversa, falou assim: mas aqui existe oportunidade de melhoria. Quando ele falou isso, eu entrei com uma comunicação mais ou menos assim. Falei: olha, o resultado não está acontecendo, porque, falando da minha equipe, né? Porque existe uma oportunidade aqui nesse setor, aqui com essa pessoa, tal, já passei algumas ações, tá, mas as ações não estão fazendo efeito. Tá, mas eu já conversei com a pessoa e... Não, mas quando eu quis transferir a responsabilidade, ele me deu um puxão de orelha e falou assim: Lindomar, de quem é a responsabilidade? É sua. Você é o gestor, você é o líder. É você que conduz a sua equipe. Eu confesso que naquele dia, naquele momento, eu não fiquei feliz, não. Eu fiquei muito chateado, aquilo me incomodou bastante. Eu fui para casa pensando, né? Depois, no final do dia, fiquei pensando, falei, rapaz, mas como que a culpa é minha, né? As pessoas, elas estão comigo ali trabalhando numa trajetória, eu estou acompanhando elas, estou fazendo gestão do que tem que ser feito, e se a pessoa não avança, ela não vai, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Aquilo me intrigou, mas foi uma lição muito importante que eu aprendi no início da minha carreira. E é por isso que eu quero trazer esse ponto para a gente conversar aqui hoje. Não é sobre a equipe, não são sobre as pessoas que estão à minha volta, mas é sobre a figura do líder. E quando a gente fala do pilar pessoas, isso tem uma relevância muito grande, muito importante quando a gente entra nesse ponto. Porque a figura do líder é que determina os resultados, o que pode acontecer à sua volta, dentro da sua empresa, na sua equipe, naquilo que você faz. E investir nessa capacidade de autogerenciamento, de conhecimento, de visão, de entender como as pessoas funcionam para a gente conseguir avançar, isso faz uma grande diferença. Uma grande diferença. Eu passei por algumas situações no início da minha carreira, no desenvolvimento, né, da minha carreira profissional como gestor, como líder, como empresário, que me desafiaram muito nesse sentido, de entender assim, qual é a história que eu conto para mim sobre o meu negócio, qual é a história que eu conto para as pessoas sobre a minha empresa ou sobre mim, qual é a história que eu conto para o mercado, para as pessoas que estão distantes. E entender a importância de contar uma história, é de grande, grande valia. Eu quero mostrar algo para vocês aqui, ó. É meio barulhento ali, né? Mas esse é o barulho do sucesso, tá, pessoal? Essa equipe é uma equipe regional, em 2020,
Quando eu tinha assumido a regional, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, é uma equipe que não estava com o melhor resultado do Brasil, e a gente iniciou todo esse processo, esse desdobramento. E o que que aconteceu? O que que aconteceu nessa trajetória? Eu contei uma história inspiradora para essas pessoas. E não era uma história somente sobre mim ou sobre a empresa, não era uma história sobre elas mesmas. Era uma história que unia todas elas. O resultado disso foi um crescimento absurdo e destaque Brasil, que nós fizemos história. Tanto que até a forma de liderar, né, da gente se posicionar diante de uma equipe, até na convenção que nós fomos, eu desafiei essa equipe a construir, a construir algo diferente, que nos posicionasse no lugar que nós merecíamos. Só que para você se posicionar no lugar que você merece, antes de você entender que é você, você precisa entender o outro. O que acontece, quem são as pessoas ou que história eu preciso contar para as pessoas que estão à minha volta para uni-las num propósito. Será que é uma história, eu preciso apresentar uma causa para eles? Quando eu conto uma história, quando eu apresento a história para o mercado, uma história interna para minha empresa ou para mim mesmo, quando eu conto uma história e eu crio uma conexão muito forte com as pessoas. Não à toa você vê hoje muitos influencers, pessoas que são bons locutores, que eles sempre começam contando uma história. Mais ou menos essa história que eu estou mostrando para vocês aqui, de uma equipe que foi o melhor destaque, né, Brasil em resultado, uma equipe que teve o menor turnover, que é a menor quantidade de pessoas entrando e saindo na equipe. E não eram porque os ruins não queriam sair, ou porque não demitia. Era porque as pessoas que entravam nessa equipe, elas queriam ficar aqui. Lindomar, ok, você falou sobre história, sobre tudo isso, mas por que essas pessoas queriam ficar com você? Primeiro que tinha uma história forte, e eu vou contar para vocês. Segundo, é como você recebe essa pessoa, desenvolve ou ajuda ela a se desenvolver, e qual a liberdade que você dá para que essa pessoa trabalhe. Você já trabalhou num lugar onde você não tem, onde você vai fazer, qualquer coisa que você vai fazer, tem alguém ali fiscalizando, tem alguém dando feedback, aí você vai tentar fazer alguma coisa diferente, não que condene ou que atrapalhe ali as diretrizes da empresa, da organização, daquele negócio que você está criando, mas a pessoa tenta trazer uma ideia, inovar alguma coisa, aí vem o gestor, o líder Gillette, né, e vai e corta. Como que essa pessoa se sente? Vocês acham que ela vai trazer outra ideia? Vocês acham que ela vai querer trazer outra coisa? Então, a cultura de resultados de uma empresa, que está dentro do pilar de pessoas que a gente está começando a discutir hoje, a gente vai até o fim de semana provavelmente falando disso, a cultura de resultados de uma empresa está muito ligada à liberdade e autonomia que você dá a essas pessoas para que elas possam inovar, criar. Elas têm sim alguns indicadores importantes ali que ela precisa cumprir, que ela precisa seguir para crescer, mas ela também precisa ter uma margem de erro. Sim, é isso mesmo. As pessoas, elas podem errar no negócio, só que ela erra uma vez, né? Ela tem que aprender. Errou, mudou, aprendeu, deu certo ou não deu, avança e vai para frente. Eu aprendi isso de uma forma muito interessante. Eu trabalhava num setor de qualidade de uma grande empresa, uma multinacional alemã, e uma determinada feita lá, um determinado dia, eu fui tirar foto lá, peguei uma máquina, na época era aquelas máquinas Sony, grandona, e era uma máquina de alta resolução e tal, e eu cuidava da área de qualidade. Ali eu recebi uma lição muito importante que me ajuda hoje como empresário, como líder, como gestor. Eu fui tirar foto de alguma daquelas peças ali e por algum motivo, eu não sei se eu apertei algum botão errado, o que aconteceu, aquela máquina ali estragou e não estava mais tirando foto. Rapaz, eu fiquei tão chateado com aquilo. Eu falei, meu Deus, agora eu vou falar com o meu gestor. Parece ser uma coisa simples, né? Mas o que existe, né, na sua mente, da forma de você pensar sobre um negócio, sobre algo. Então, naquele momento, eu falei, poxa, eu vou levar uma bronca, né? Vou falar com o cara lá, quebrei a máquina e, uma máquina que todo o setor de engenharia usava. Cheguei na mesa dele, fui tirar algumas fotos ali para a área de qualidade e deu ruim, cara. Estraguei a máquina aqui. Ele
Ele parou, né, de digitar, ele estava trabalhando ali, mexendo no computador, ele parou de digitar sentado, eu estava em pé à direita dele. Aí ele olhou para mim e falou assim: Lindomar, só não estraga o que não está sendo usado. Tá tudo bem? Leva a máquina no setor tal, abre uma ordem de serviço assim e tal, não sei o quê. Então, a forma, a tranquilidade que ele resolveu um problema simples, algo simples, me deixou confortável para que eu continuasse inovando, arriscando, e eu estava criando realmente um processo novo para aquela área de qualidade e reestruturando algumas coisas. Aquilo ali podia criar um ponto de atenção e me travar, e de repente eu não queria mais fazer as coisas naquela empresa. Então, para quem é líder, gestor, né, que está dono de um negócio, dono de uma empresa, inserido numa organização, qual é a autonomia? Como que as pessoas que estão à sua volta elas se sentem em relação a você? E aí, eu quero trazer para você um ponto muito importante, que lembra que nós falamos no início da live ali? Não é sobre as pessoas. É muito fácil falar assim: ah, meu funcionário, ah, meu fornecedor, ah, é a área de marketing, ah, é não sei o quê. É muito fácil a gente terceirizar, delegar a responsabilidade de algo que está na nossa mão. Assim como naquele café, uma manhã fria, eu não me lembro, eu acho que era uma sexta-feira, já empolgado para o fim de semana ali, tomando um cafezinho. E quando eu fui falar dos meus resultados, conversar com o meu gerente regional ali no início da minha carreira, ele me falou isso: Mar, indiferente do que você fale aqui sobre as pessoas da sua equipe, a responsabilidade, ela é sua. E esse tom de responsabilidade, quando a gente puxa, traz isso para a vida, é muito mais sobre o que eu faço na minha vida, como líder, como gestor, como dono de negócio. É o meu posicionamento como gestor em relação às situações que vão acontecendo. Porque imagine só, você é adulto, responsável pelas suas decisões. Se o tempo todo você ficar justificando, que resultado que você vai ter? Ou qual é a história que você está contando para si próprio? Por isso que o objetivo da nossa live de hoje é começar falando sobre você mesmo, sobre si próprio. Qual é a história que você está contando para você? Ontem nós tivemos uma live muito poderosa ali com o pessoal da BancaCast e a gente estava falando exatamente sobre isso. Qual é a história que você conta para o mundo, para as pessoas à sua volta sobre você? Qual é a sua história interna? E é importante quando você assume uma posição, quando você está liderando, influenciando pessoas, é importante que você pense isso, porque não é a história que você diz, mas é a história que você faz que chama a atenção das pessoas. Não é a história que você pensa, é a história das ações que você leva para as pessoas que estão sob a tua liderança, para as pessoas que estão sob a tua gestão, para as pessoas que te admiram, te respeitam, ou que você vai conquistar ainda isso nelas. Elas olham para o que você faz. Tem uma frase muito interessante que eu gosto muito, ela fala assim: as suas ações, elas gritam tanto que eu mal consigo te ouvir. Então as nossas ações, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós colocamos em prática no nosso dia a dia, essa é a nossa história. E aí? O que você está achando? Algum insight aí? Me conta aqui nos comentários, coloca aí a sua opinião, traz aí a sua dúvida para gente conversar, trocar uma ideia. Jean, muito bem, Jean. Seja muito bem-vindo. Cris participando com a gente. Wanda, Jackson já estavam aqui. Matheus Soares. Muito bem, pessoal. Muito bem. Essa parte da história ela é muito importante, porque isso traz muito, muito, muito do que está dentro da sua mente, o seu modelo de pensamento. Muito bom, Wanda. Se você é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada. Pessoal, isso é muito poderoso mesmo. Essa frase, ela é muito forte, porque se você dá desculpa, se você acha uma justificativa para tudo que existe à sua volta, você não vai ter espaço para pensar em resultado. Não vai, não vai. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, pessoal, mais um exemplo importante, ó. O exemplo aqui de estar aqui com vocês na 5h57 da manhã gravando. Qual é o maior aprendizado, ensinamento? Vou falar bem a real, não é para vocês, é para minha mente.
É ensinar a minha mente a perseverar, a seguir em frente, indiferente das circunstâncias. Sempre foi comigo e não com o outro. Sempre foi comigo. E a mentalidade do líder, ela tem que ser poderosa, senão ele arrebenta com a equipe dele, arrebenta com a vida de outras pessoas e ele se autodestrói, é como se ele tivesse uma dinamite dentro dele ali com um relógio, né? Contagem regressiva, pronto para explodir. É uma responsabilidade grande você liderar e trabalhar através das pessoas. E esse é o principal pilar, né? Você não começa, não estrutura um negócio única e simplesmente com recursos financeiros que podem ajudar, podem, uma estrutura física, ou já criando um monte de processos. Às vezes é você e mais uma pessoa, ou é você sozinho, ou é você e mais dois. Mas o que vai determinar o seu crescimento, o seu desenvolvimento, o sucesso disso tudo é a forma que você pensa, é você moldar e o quanto você está preparado a lidar com frustrações, a lidar com decepções, a lidar com, mais uma vez aconteceu isso comigo, mais uma vez o meu chefe me demitiu, mais uma vez o meu negócio não deu certo, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Então, a história que você conta para você mesmo é o que reflete o seu resultado lá fora. Então, como que você começa a mudar tudo isso? Você começa a mudar se desafiando, investindo na sua mentalidade, na sua forma de pensar, buscando conhecimento, criando desafios e colocando eles realmente em prática, porque você mostra para si próprio que você realmente não está brincando, que você está fazendo acontecer. Então, a história que você conta para você, ou a história que você conta para o mundo, ela é traduzida através das suas ações, tá certo? E é interessante você ter uma cultura de resultado na sua mente, pensar em soluções, porque quando você... Não sei se vocês já ouviram a metáfora, né, que eles falam do cavalo morto na mesa. Então conta-se ali que alguns executivos, eles se reuniram para uma reunião, e aí o CEO, né, o dono do negócio ali, o responsável, ele chegou na reunião, falou, olha, é o seguinte, nós temos aqui um cavalo morto na mesa. Tinha um cavalo grande lá, imagine um cavalo literalmente, um cavalo morto na mesa lá, grande, inteiro, né, as 4 patas ali, tudo, cavalo na mesa, morto. E aí esse CEO, ele fez uma pergunta, ele diz assim, eu quero ver qual é a melhor solução, quem vai apresentar a melhor solução para a gente montar esse cavalo. Pessoal, eu sei que você deve estar pensando, né, como vai montar um cavalo morto. Exatamente essa pergunta que esses executivos nessa narrativa fizeram. E eles começaram a desenvolver planos, montar planos, histórias, criaram um monte de apresentações ali, e daí ia lá na frente, quase igual na escola, sabe? Ia lá na frente, fazia a apresentação, mostrava, olha, porque o cavalo, se a gente pendurar ele assim, fazer assado, a gente consegue montar ele e tal. Aí o CEO falou assim, peraí, pessoal, deixa eles apresentar, falou assim, vamos parar o carro. Ninguém trouxe a solução mais óbvia aqui, que é enterrar o cavalo. Eu quero perguntar para você, qual é o cavalo que você não está enterrando na sua vida? Na sua vida profissional, pessoal? Porque às vezes a gente está tentando resolver um problema que não tem solução. Às vezes a gente está concentrado em algo que a gente não consegue mudar, que não está no nosso poder. Olha só, se você for receptivo a problemas, sua equipe nunca vai ter segurança para trazê-lo ao líder. Deixe de ter controle e conhecimento sobre a operação. Muito bem, Lia. Muito bom, Jean. É isso aí. Então, assim, qual é a forma de você olhar esse problema e entender muitas vezes e desapegar, ter a humildade, a gente falou sobre isso ontem na live ali com a banca, ter humildade, entender que existe limitação, muitas vezes, talvez limitação, se for de capacidade técnica, alguma coisa, você pode buscar recurso, mas existe uma limitação ali, de repente, por uma coisa que não tem solução, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro da sua vida, e você está tentando criar um plano para um cavalo morto. É muito importante ter essa consciência, porque isso leva você a gastar energia com coisas desnecessárias. Você sangra uma equipe, sangra pessoas ali, muitas vezes, num processo, porque essas pessoas elas estão tentando achar solução para uma coisa que não existe. E entra a capacidade do líder, do gestor,
da pessoa que está à frente conduzindo uma equipe, uma organização, um projeto, entra no escopo dele de líder ter essa visão e conseguir orientar a sua equipe. Tá certo? Faz sentido, pessoal? Então, é muito importante colocar isso aí, ó. Não invista em cavalo morto. Não crie problema para cavalo morto. E o principal, qual é o cavalo morto na sua vida? Que você precisa enterrar, tirar, que não tem solução. E você está gastando energia, está pegado, preso, para você poder avançar, se desdobrar. Hein? Não pode ser eu o cavalo morto, né? Se enterrar, né? Muito bem. Então, o detalhe, o principal ponto. Então, a gente vai falar, né, sobre isso até o fim de semana, sobre pessoas, porque é um tema bastante abrangente. Mas o principal aqui que eu quero compartilhar com vocês, o principal ponto é a capacidade de você se autogerenciar. É a capacidade de você controlar as suas emoções. É a mentalidade do líder. É como que eu como gestor, eu como pessoa dentro de uma organização, como que eu conduzo a minha equipe, como que eu inspiro as pessoas. E aí o líder, ele tem uma mensagem muito forte e inspiracional. Você deixa, por exemplo, quando você iniciou a tua carreira, quando você iniciou a tua vida profissional, aquilo que você fazia, você muito provável ali foi quem sabe tenha sido um atendente, foi um vendedor, tinha uma empresa pequena ali que era só você, e você tinha obrigatoriamente que vender produto para o seu cliente. E aí você concentrava muito mais nessa habilidade de vender esse produto, vender os benefícios daquilo que você estava vendendo para um determinado público. Só que à medida que você cresce, evolui, quando você tem o teu negócio, tem mais pessoas trabalhando com você, você vende visão, você vende história, você vende sonhos, você vende desenvolvimento para essas pessoas. E ter a consciência disso, saber o que você precisa levar de conhecimento para que você atinja um resultado exponencial, faz total diferença. Faz total diferença. Eu insisto, né, eu estou deixando essa imagem aí para mostrar para vocês, é um dos exemplos, né, eu posso trazer outros aqui para ir compartilhando com vocês, do quanto uma equipe ela pode se unir dentro de uma cultura e você fortalecer uma cultura de resultados, onde você rapidamente, aí, em um curto espaço de tempo, você consegue transformar um resultado vergonhoso, desonroso muitas vezes, e ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas através daquilo que você está construindo. Porque uma vez que você consegue organizar uma estrutura, consegue trabalhar com pessoas que te ajudam a construir e envolvem elas e colocam a força delas no mesmo objetivo, você está sendo bênção na vida dessas pessoas, porque além do reconhecimento, que eu acho que na verdade o financeiro aqui, ele é importante para as pessoas realizações, claro que é, mas olha que interessante, o reconhecimento, você colocar essas pessoas no palco, aplaudindo elas, estar com elas ali no palco. E eu fazia isso de propósito, pessoal. Eu deixava a minha equipe no palco e descia, pedia para eles ficar lá, eu descia e eu aplaudia eles. Então, as suas ações, as suas atitudes, os detalhes, lembra que eu falei para você? Qual é a história que você conta para as pessoas, mas não é do que você diz, é do que você vive, de como você lida com elas no dia a dia. Qual a história que você conta para essas pessoas? Essa é uma equipe de aproximadamente 80 pessoas, Jackson. Ela tem aí, se eu não me engano, 8 gerentes, 8 gestores e 72 consultores, né, representantes que estavam abaixo da minha gestão. Era uma franquia, na verdade, né? É uma franquia. Trabalhava nos 3 estados do sul. E a gente não fez isso uma vez só não, pessoal. A gente fez isso de forma repetida. Foi crescendo. Saindo ali, crescendo o faturamento, 20%, 30% de faturamento. Tirando leite e pedra, como diz, né? Achando soluções. Mas o que faz uma equipe estar engajada? O que faz uma equipe crescer? O que faz uma equipe ela comprar a sua ideia? É muito do que você diz e do que você faz. Se tem um feedback que as pessoas sempre me deram, que eu estimulava isso, claro que você sendo chefe, quando você vai conversar, né, com seus liderados, eles vão colocar muito filtro ali para te trazer uma resposta.
Mas tem uma coisa que, invariavelmente, a maioria das pessoas traziam para mim, que até hoje, na verdade, trazem. Falavam: Lindomar, você é um bom ouvinte, você escuta as pessoas. E você tendo a oportunidade, pessoal, você tendo a oportunidade de poder ouvir, de poder sentar, escutar, trocar ideia, quando aquela pessoa precisar descansar, trazer uma solução para você, você não podar ela, você conseguir aproveitar de alguma forma essa ideia, aproveitar essa solução que ela está trazendo, ou pelo menos valorizar, porque o que ela quer é assim: pensei numa solução, pensei num plano, eu vou apresentar para o meu chefe. Como eu recebo isso? E aí tem duas coisas importantes aqui para a gente finalizar que eu quero deixar para vocês. A primeira delas é como eu recebo, se eu estou disposto a ouvir a ideia que essa pessoa está trazendo. E a segunda é como eu me comunico com essa pessoa. É como eu pinço essa informação do que ele está trazendo, mesmo que seja uma coisa, às vezes, que pode ser que não dê certo num primeiro momento ali que ele vai aplicar, mas como que eu me comunico com essa pessoa valorizando a ideia que ela trouxe? Será que eu rejeito já no primeiro momento? Será que eu deixo isso de lado? Entende? Para que essa pessoa se sinta à vontade, como o Jean colocou ali, para trazer esses problemas para que a gente possa resolver, para que a gente possa solucionar. Para trazer ideias, não só os problemas, né? Na verdade, é problema com ideia, né? Porque quando a pessoa me trazia um problema, eu já perguntava para ela qual era a solução. É justamente para incentivar, estimular nas pessoas pensar em solução. Senão você vira um resolutivo de problema, ou pelo menos tenta, né? Vai tentar resolver problemas e vai ficar apagando incêndio, que foi o que a gente falou ontem na outra live, às 5h57. Tá certo? Então você é um resolvedor nós somos descascadores de abacaxi, né? Como líder, como gestor, como donos de negócio, empresários. Mas como que você estimula isso na sua equipe? Para que ela te traga coisas, soluções, de repente, ideias para você trabalhar. E como você valoriza isso? Você valoriza como uma ideia que ela trouxe? Ou você tem essa necessidade, esse ego, de ter que dizer o tempo todo, falar: não, fui eu que fiz. Fui eu, e você vai matando a pessoa. Então o líder ele tem que prezar, e aqui falando de pessoas, e começando pela pessoa do líder, gestor, do empresário, da figura do empresário. Duas habilidades importantes: a escuta, ter uma escuta ativa e saber se comunicar muito bem. Olha, de tudo que eu vou falar de processos um pouco mais à frente, para outra semana a gente vai entrar em processos, produto, a gente vai falar também até o final aí dos 30 dias, mas de tudo que eu estou dizendo para vocês, antes da gente falar da equipe, antes da gente falar de como montar um time vencedor, de ter uma cultura de resultados, não sei o quê, isso começa com você. Essa cultura de resultado, ela começa aqui na sua mente. E ela começa com duas habilidades importantes que você precisa anotar aí agora e você precisa investir nela. É a capacidade, a sua habilidade de escuta ativa, de você saber ouvir muito bem, e a sua capacidade de comunicação, de como você comunica para as pessoas, da integridade das informações que você passa para elas, de você saber perceber o momento que aquela equipe está passando dentro de uma determinada organização. E como que você vai conduzir eles? O que eles estão sedentos de você? O que eles esperam de você como líder? Eles estão te olhando, te observando. Entre eles já estão comentando, criando todo um enredo ali sobre um resultado que não será entregue se não tiver uma intervenção. Mas aí você como líder, você como gestor, aí você entra no negócio, aí você intervém. Aí você, pera aí pessoal, vamos parar o carro. Pessoal, vamos fazer um pit stop aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? Quais são as soluções? Vamos olhar para aquilo que está na nossa mão, para aquilo que a gente precisa fazer para que as coisas aconteçam. E quando você começa a desenvolver isso, a trabalhar isso, você começa a mudar a qualidade, a capacidade mental também dessas pessoas, influenciar elas para que elas tenham um pensamento, uma forma de ver, de enxergar totalmente diferente. Então, o recado que eu quero terminar aqui e dizer para vocês assim, que o líder ele precisa ter uma capacidade muito grande de escuta ativa e de comunicação. De tudo que nós falamos aqui, se eu puder resumir em duas habilidades, em dois pontos importantes: capacidade de ouvir e a capacidade de você se comunicar.
Como você se comunica, como que você vende uma visão, como que você vende uma história, como que você vende um projeto, um plano de desenvolvimento, ele faz total diferença. Aquele buzinaço que vocês viram ali que eu mostrei no início da live, eu vou terminar com esse vídeo aqui só para a gente fortalecer, já despertar em você aí muitas ideias. Ele foi um desafio que eu lancei para a própria equipe. Falei, pessoal, nós temos o melhor resultado. A gente saiu quase que literalmente do fundo do poço. Era uma regional que era esquecida no Brasil. Não tinha muito investimento, estava lá embaixo. E aí eu lancei esse desafio. Falei, nós vamos preparar a melhor festa que essa organização já viu até hoje. Então, e eu não disse exatamente o que eles deveriam fazer. Aí eles mandaram fazer aquelas placas, compraram as buzinas, e nós fomos para uma convenção lá no Rio de Janeiro. Já, se eu não me engano, acho que no segundo dia de convenção ali, eles começaram a anunciar, né, os resultados e chamar e tal, o pessoal no palco. E aí, pessoal, todo mundo fez parte da conquista, né? Até quem não é da tua regional começa a se agregar a você. E é isso que eu quero dizer para você. É que quando você está iniciando, quando você está começando, quando você não tem resultado ainda, mas você tem muita disposição, muita atitude, poucas pessoas vão se agregar a você. Cara, mas quando você tiver muito resultado, até quem não botava fé vai estar junto, vai querer estar junto, porque você tem resultado. É igual uma empresa, ninguém investe em ações quando ela está em baixa, né? Aliás, só aqueles tomadores de alto risco. Só quem tem essa ousadia, capacidade de tomada de risco alto. Aí depois que a empresa está estável, que as ações elas flutuam um pouco, que ela pode sim dar um ganho no longo prazo, só que aí já passou aquela onda maior de o ganho exponencial, ele vem de tempos em tempos, né? Aí já passou. Então o investimento em você, na sua capacidade mental, naquilo que você tem, naquilo que você está construindo, vai contar uma história para as pessoas. E qual é a história que você está contando para quem está à sua volta? Tá certo? E sempre que você disser isso, sempre que você falar que vai dar certo, a primeira pessoa que você tem que olhar nos olhos, você pode fazer isso inclusive no espelho, como pensando na sua trajetória, na sua vida, é você mesmo. Ó, Matheus, sempre acreditei em você, sabia que ia dar certo. Já deu certo. Matheus, ó, que interessante. Olhe no espelho e fale isso para você mesmo. Quem é a pessoa que tem que dar certo? Hein? Quem é a pessoa que dá certo? É o que nós estamos falando aqui hoje, não é dos terceiros, é de você mesmo. Não tem mensagem subliminar aqui não, tá, pessoal? Eu estou falando de você mesmo, de você acreditar em você. A primeira pessoa que deve acreditar em si próprio é você mesmo. Muito bem, pessoal. Acredite em você, acredite na sua capacidade de realização, de conquista. Assuma esse compromisso com você mesmo. Quem sabe o seu desafio seja estar comigo aqui nesses próximos dias, aqui até fechar os 30 dias de live seguidos aqui que eu vou estar fazendo com você. Isso desperta na sua mente um recado muito importante. Eu não desisto fácil. Eu persevero em meio às adversidades. Eu faço acontecer em meio ao caos. Eu organizo o caos. Então, isso que eu estou dizendo para vocês, quais são as crenças que você precisa tirar e quais são as crenças que você precisa colocar, reformular na sua mente quando a sua mente traz algo negativo, como que você rebate isso? É por isso que a figura do líder, que é o principal ponto aqui do pilar de pessoas que a gente começou a conversar, por isso que a figura do líder, ela é importante, porque ela fala de você, de como você, qual é a história que você vai contar para as pessoas. Então isso está dentro de você. 2 pontos importantes então que eu deixo para vocês aqui como destaque, né, para a nossa live de hoje. 2 habilidades importantes que você deve investir. Daqui para frente é desdobramento disso. 2 habilidades importantes. É a sua capacidade de escuta ativa, como que você percebe. Vai treinando isso hoje já durante o dia, como que você percebe o ambiente à sua volta. E a segunda é a sua habilidade de comunicação. Como você comunica? Será que eu estou sendo claro? Será que eu estou sendo muito redundante? Será que eu preciso limpar mais a minha comunicação? Será que eu sou objetivo demais? E às vezes sim, eu preciso contar uma história para que as pessoas comprem mais as minhas ideias. Lembre que você não vende mais um produto. Você vende visão, você vende estratégia, você vende sonhos. E o que você vende para essas pessoas é que vai fazer com que elas caminhem com você na sua jornada. Amanhã eu vou contar uma história desse boné aqui muito, muito interessante, que está bem ligado ao que eu estou falando para vocês hoje, tá?
Beleza? Pessoal, obrigado aí. Um excelente dia, uma excelente quarta-feira para você. Beijo no coração e muito obrigado. Deus abençoe você. Que seu dia seja próspero, abençoado. Você seja um canal de bênção na vida das pessoas. E lembre que você tem uma responsabilidade muito grande em influenciar e impactar pessoas no seu dia a dia. Ser canal de bênção na vida delas. Beijo grande e até amanhã.